Oi pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamiz e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós já estamos aqui na nossa aula 65, para vocês terem ideia, então nós já tivemos diversos conteúdos aqui, diversos assuntos que nós tratamos, vários conteúdos gramaticais, enfim, muita coisa para vocês procurarem aí se atualizar e estudarem conosco aqui no canal. Essas aulas elas sempre vêm em um combo, vamos dizer assim, então tem esse momento aqui em vídeo e também o material complementar que ele complementa esse estudo de vocês, já que nós não temos o tempo todo, né, infelizmente, para fazer esse ensino e aprendizagem aqui do português. Então se inscreve aqui, dá esse like, comenta, por favor, comenta, porque é muito importante. Nós temos vários momentos de pergunta nas nossas aulas, que é para vocês escreverem aqui, vocês irem treinando já essa escrita ao mesmo tempo que estão aqui escutando e comentando aí. Falem de onde vocês são, há quanto tempo vocês estão estudando português, certo? Eu espero essas respostas. Então, nós vamos agora para a nossa última aula de contos. Se você está chegando pela primeira vez, você já vai entender isso. Se você está acompanhando, você lembra que nós temos uma organização de 4 aulas por gênero, né? Então, nós vamos começar agora a nossa última aula do gênero conto. Vamos retomar nossos objetivos. Conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. O que a gente pretende com todas essas aulas que a gente vai ter focado mais em literatura? Que vocês possam conhecer escritores e obras para em algum momento procurar, para agora, assim, ficou interessado em saber essa história, ir atrás, ver o que encontra. Então, proporcionar fruição, esse prazer ao escutar, ao conhecer uma nova história. Também exercitar uma reflexão crítica, porque tudo que a gente tem contato aparece representações da nossa vida atual ou do passado, é o que a gente pode pensar um pouco mais, né, para além do nosso universo ou em diálogo com outros. Aí então a gente sempre está pensando. Então o convite também é que através dessas leituras que a gente está conhecendo, está tendo acesso, que a gente possa refletir sobre o mundo que a gente está vivendo. Então, nossa organização das aulas, nós temos 3 gêneros literários que a gente vai conhecer, trabalhar aqui, que é o conto, a crônica e a poesia. Nós vamos ter 4 aulas para cada uma dessas, para a gente focar assim bem. E aí a gente faz a leitura, conhece um pouquinho mais sobre esse gênero literário e aproveita esse momento. Então, o que a gente sempre observa nessas leituras? A fruição, representações da realidade, aspectos culturais e o uso da língua no contexto do texto literário. Então, no texto, como é que está sendo essa representação do português? Que aspectos culturais a gente consegue tirar a partir dessa leitura? Que representações de mundo, sociedade, povos a gente tem a partir dessa leitura? E qual foi o momento, então, como é que foi esse momento de prazer, de estar escutando, de estar lendo, de estar tendo contato com esse outro tipo de texto que circula aqui no mundo? Então, isso sempre vai percorrer aqui a nossa trajetória. E a gente vai ler, então, 2 contos que fazem parte desse livro, que se chama Contos de Quarentena, que foi lançado esse ano, em março, que a gente encontra, então, vários escritores contemporâneos brasileiros de diversos lugares do Brasil que estão escrevendo contos para retratar esse momento que a gente está vivendo de pandemia e de ficar em isolamento social, ficar em quarentena. Então, os contistas que eu selecionei para vocês conhecerem, para a gente ler, foi o Gustavo Melo Sexter e o Jefferson Tenório. Então, Os Bárbaros Entre Nós e Betânia. São esses 2 contos que a gente vai ter contato agora. Então, começando com Os Bárbaros Entre Nós. Era o 3º dia da quarentena.
O momento em que o alívio do primeiro dia e a preguiça do segundo começavam a ceder espaço para uma inquietação muda, a sensação incômoda de que algo invisível nos ameaçava e que devíamos nos preparar para um período de introspecção. Os bárbaros estão chegando, ainda que não os vejamos. A aura deles nos assombra e a maioria das pessoas prefere esperá-los em casa, deixando a doença faminta vasculhar em vão os poros das ruas em busca de sacrifícios humanos. Acordei com o silêncio, como se fosse o último habitante de uma necrópole. Ao longe, o estrelar de grilos lembrava que, por entre as sombras de concreto, a natureza também habita cidades. Quando abri a janela, percebi as ruas desertas. O pessoal realmente levara a sério os avisos dos médicos. Não tinha ninguém caminhando por ali. A quarentena estava em vigor. O povo mostrara o seu comprometimento para enfrentar o vírus. A sociedade iria vencer e sairíamos mais fortes depois desse momento de união e força. Um movimento inesperado chamou minha atenção. Diante do prédio, sentado na calçada, estava um homem. Não tinha reparado nele em um primeiro momento, apesar de ser alto, magro e vestir trapos que, no passado, conheceram dias melhores. Ostentando agora cores esmaecidas e que se misturavam à sujeira formando um marrom de diferentes tonalidades, cabelos brancos espocavam em meio à barba rala, espalhando-se para a cabeça onde os fios negros não admitiam a velhice. Com um pauzinho na mão, ele fazia riscos no chão e arrastava pedrinhas. Às vezes olhava para os lados, possivelmente estranhando a ausência de movimento, mas parecia mais curioso do que preocupado. Devia ter perdido a noção de tempo, essa invenção que encarceramos em relógios e calendários. Mas por que se preocupar com o tempo quando todos os dias são iguais, todos os dias são o mesmo? O homem devia imaginar que logo as pessoas deixariam o conforto das suas camas e lares e aproveitariam para passear durante aquela bela segunda de sol. Era só ter paciência e esperar. Afastei-me da janela e dei início às atividades do dia. Mesmo ficando em casa, tinha uma série de tarefas a realizar, na esperança de que alguma voz tranquilizadora colocasse ordem no caos e anunciasse o surgimento milagroso de uma vacina. Deixei a televisão ligada em um canal de notícias. Ao contrário do milagre esperado, as vozes mecânicas dos jornalistas requentavam sempre as mesmas notícias, apresentando-as de diferentes formas. A apatia era geral. Os senadores e deputados não legislavam mais? Ah, sim, os bárbaros chegaram hoje e cabe agora ao vírus fazer as leis surgirem e desaparecerem, não mais as pessoas. Somente no meio da manhã fiz uma pausa para tomar café. A ladainha da televisão não ia a lugar algum, então decidi ler os jornais online e buscar mais informações. Espiei a janela para ver o movimento. Com exceção do homem sentado do outro lado da rua, ninguém estava por ali. Um cachorro deitara ao lado do desconhecido e só então percebi o pequeno pote de metal ao lado dele. Era onde esperava receber dinheiro. Talvez também fosse o seu prato de comida. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca nos sentimos tão desinformados. Sei o número de mortos pelo vírus na Austrália, mas desconheço o nome dos meus vizinhos. Nos telejornais, pessoas bem vestidas e com semblantes cuidadosamente preocupados falam do vírus com a familiaridade de quem conversa sobre um familiar distante. Acreditam que podem afastá-lo por meio da conversa, da compreensão ou graças aos seus belos ternos, vestidos e joias. Mal sabem eles que os bárbaros não possuem critérios estéticos e nem se deslumbram com honrarias, títulos ou puxa-saquices. Quando o vírus chega, ele pega o pobre e o rico, o bonito e o feio. Não possui normas de conduta ou savoir-faire. Nas manchetes, os jornalistas exibem listas de mortos e contam histórias sobre eles, como se uma pessoa inteira pudesse ser condensada em uma anedota, um emprego, um acontecimento. Tentando dar substância para informações feitas de tintas ou bytes,
todos à procura daquele instante único em que o rumo de uma pessoa cruzou com a jornada inexorável do vírus e foi modificada para sempre. Enquanto lia as manchetes e assistia vídeos, algumas vezes desviei o olhar para a janela, para o meu companheiro involuntário. O homem mantinha-se sentado embaixo do sol, que, da suavidade matinal, agora espalhava sua fúria por sobre a cidade. 4 metros à sua direita estava uma árvore de frondosa sombra, e até o cachorro se refugiara debaixo dela. Por que o desconhecido não mudava de posição? Melhor ainda, por que não ia embora? A essa altura da manhã, deveria ter percebido que aquele era um dia atípico na história do país. Um dia sem espaço para esmolas ou gentilezas. Um dia áspero. Teria mais chance de comer se fosse para um albergue ou outro desses lugares, nos quais se reúnem as pessoas que não possuem um local seu. Não existia lógica alguma em passar o dia inteiro esperando uma caridade impossível. Do que adiantava tamanho sacrifício permanecer no sol sem comida e sem água, imóvel à espera? Quem ele desejava enganar com tamanha autopunição? No entanto, a imobilidade do homem era hipnotizante. Por mais que tentasse adivinhar os seus pensamentos, não conseguia entendê-lo. Às vezes, alguma pessoa passava pelo homem, mas fazia com passos rápidos, protegendo o rosto, mantendo distância. Para os primeiros, ele estendeu o pote, mas logo desistiu de tentar, preferindo deixar o recipiente no caminho das pessoas. Talvez fosse mais fácil conseguir um auxílio assim, pela inação do que, através de um gesto, 2 vezes o homem levantou, caminhou até a árvore e fez xixi. Não cedeu ao apelo tentador da sombra. Em ambas as ocasiões, voltou a ocupar a mesma posição na qual se encontrava desde o nascer do sol. A imobilidade do homem era fascinante. Em um mundo onde todos se movem e almejam chegar a um objetivo, seja ele uma pessoa amada, seja voltar para casa, a única transgressão real é permanecer parado. A todo momento, eu ia até a janela para ver se alguém se aproximara do desconhecido. Indiferente ao meu interesse na sua jornada, eu chamaria de drama, mas ele chamaria de vida. O homem mantinha-se estático, a mão com a vareta, desenhando arabescos invisíveis na calçada. O cachorro orbitava ao redor dele, às vezes acariciado, na maioria do tempo ignorado. A televisão e o computador insistiam em fornecer informações falando sobre a importância de preservar vidas e manter o isolamento social naquele momento. Especialistas discursavam sobre a letalidade da doença. Analistas imaginavam as consequências políticas e econômicas. Celebridades faziam vídeos caseiros para animar seus seguidores nas redes sociais. Comediantes riam de piadas sobre o vírus. Quando os bárbaros chegam, não se interessam por palavras bonitas ou discursos espirituosos. Eles se aborrecem com arengas, com eloquências. O vírus prefere a ação ao diálogo, a doença à piedade. Ao contrário do homem imóvel, a enfermidade se desloca com rapidez, empoleirada sobre o cavalo ossudo do primeiro cavaleiro do Apocalipse. A imobilidade do homem, de fascinante, passou a ser assustadora. Ele precisava se mexer e buscar ajuda. Era arriscado permanecer estático em um local confiando em pessoas que jamais se aproximariam. Sem nenhum pudor agora, eu não me afastava mais da janela, esperando que ele erguesse os olhos e me percebesse. Talvez eu acenasse, talvez gritasse que o país estava em quarentena. Não sei o que faria. De qualquer forma, nem passava pela cabeça dele erguer a cabeça para olhar as janelas do prédio. Preferia continuar perscrutando as ruas em busca de alguma mão amiga, de alguma humanidade. Carros indiferentes passavam, velozes, aproveitando pouco o trânsito, e uma que outra risada ou palavra mais enfática escapava por entre os vidros abertos. A cantilena insuportável dos meios de comunicação falava de situações vivenciadas pelas pessoas atingidas pelo vírus em todo o mundo, mas ninguém falava nada a respeito do homem sentado do outro lado da rua. Ninguém sugeria formas de acalmar a sua fome. Ele devia estar faminto, depois de uma manhã inteira à espera. Ninguém lhe alcançava um reles copo de água.
A sua imobilidade era o desejo por um gesto que, de raro em dias normais, hoje com certeza não ocorreria. Eu sabia disso, mas ele não. Era a esperança de um homem que estava morrendo na minha frente. Ao contrário das pessoas que experimentavam pela primeira vez a quarentena e orgulhavam-se das táticas usadas para vencer a letargia e a preguiça, o desconhecido estava em uma eterna quarentena da qual jamais sairia, e não falava nada. A única solução possível era levar comida e água àquele homem, não mais esperar que os outros, mas tomar iniciativa. Fazer um movimento na direção do homem parado, mostrar que ele existia, que não estava sozinho, que o mundo inteiro não tinha se fechado dentro de suas casas e se esquecera dele. Quem sabe perguntar o seu nome, conversar um pouco, trocar alguma ideia. Caminhei até a cozinha para separar alguns alimentos, mas a realidade me atingiu como um soco. Se eu saísse na rua, romperia a quarentena, estaria exposto ao vírus, ao alcance dos bárbaros que caminham por entre a cidade em busca de vítimas distraídas. Quem sabe o próprio homem não estivesse se mexendo por estar com o vírus? Quem sabe se o meu altruísmo não iria me expor a uma contaminação e, pior ainda, me fazer contaminar as pessoas que gosto? É isso que os bárbaros fazem. Eles não precisam derrubar as pessoas, só deixá-las com medo. Cerquei-me de todos os cuidados necessários para entregar a comida ao homem. Revisei todos os procedimentos de segurança. Calculei a trajetória dos meus passos, a distância em que deixaria a sacola com os alimentos e a água, o gesto amigável para que se aproximasse, o retorno para a segurança do prédio assim que ele entrasse em movimento. Parecia um bom plano, mas a incerteza a respeito de todas as possibilidades de contágio trancava os meus passos, pois tudo parecia perigoso, arriscado. Ainda assim, mesmo com receio, eu era a última esperança de um homem, o único que lhe enxergara naquela manhã de segunda-feira. Assim que abri a porta do prédio, todos os meus planos desmoronaram, pois o homem não estava mais no outro lado da rua. A varinha esquecida na calçada era um atestado que ele realmente existira. Não tinha sido imaginação. Olhei para os lados, as sacolas salvadoras na mão. Talvez ele não estivesse muito longe, caminhando com um cachorro silencioso ao seu lado. Nada, nenhum sinal. Desistira de todos nós. Levara sua fome e sede para outro lugar. Com extremo cuidado, voltei a fechar a porta do prédio, preparado para mergulhar de volta na quarentena. Os bárbaros estão entre nós. O vírus somos nós. Esse é o conto, então, do Gustavo. E agora, então, nós vamos para o conto Betânia. E antes de começar o conto da Betânia, eu quero saber, assim, como é que foi para vocês essa experiência de escutar esse conto, que é um pouco mais longo do que os outros, que nós já lemos, que a gente já conversou. E é um conto, assim, bem até pesado, porque ele chama essa atenção para a gente olhar além até das nossas bolhas, né? Então, o que vocês pensam sobre esse conto? Quero os comentários aqui. E vamos, então, para o conto do Jefferson Tenório, que se chama Betânia. Um dia, chegamos a pensar que nosso pai fosse Deus. Nosso pai decretava ordens, minha mãe consentia. Achávamos que meu pai havia criado o mundo. Habitamos o seu pensamento, mas agora, depois de tudo, entendo que ele não era nada disso. Nosso pai tentou apenas ser um bom homem. Por muito tempo ele nos fez acreditar que o universo de nossa casa bastava. Era um tempo em que ninguém chorava. Dentro da casa, a alegria também não entrou. Ninguém falava em saudade. Havia também outra regra, a de nunca reclamarmos da solidão. Jamais pensei que pudesse me habituar a ser sozinha. Mas depois que meu pai resolveu fechar as portas e as janelas, todos nós tivemos de ser sozinhos. Cada um procurou um lugar para ficar e se acostumar a ser só. Minha mãe foi a primeira a se aproximar do silêncio. Na época, muita gente achou que nossa família tinha enlouquecido, e eu não sabia que ter medo era uma doença. As pessoas ainda me perguntam como conseguimos. Antes eu também me perguntava, mas não tenho respostas. Só fizemos o que tínhamos de fazer, disse meu pai certa vez. Mas aqui não somos livres, pai. Somos, Betânia.
mas vivemos presos nessa casa, longe de todos. Não, Betânia, é ao contrário. Vivemos aqui livres de todos. Meu pai dizia aquilo sem nenhuma grosseria. Sua voz era tranquila, como se estivesse nos ensinando a sobreviver pela solidão. Nosso pai achou que algumas semanas seriam suficientes para que nos esquecessem. Por isso, nos primeiros dias, nada muito diferente aconteceu. Apenas combinamos de não sairmos na rua durante algum tempo, mas acontece que fomos ficando. Nunca nos dissemos nada, fomos apenas ficando, criamos nossa fronteira. Acostumamo-nos, de repente, estávamos lá há 3 meses. Talvez as pessoas pensem que viver assim é difícil. No entanto, viver com medo é pior. A casa nos permitia desistir do mundo porque ele já havia desistido de nós. Éramos negros e o mundo à nossa volta tornou-se mais perigoso. Nossos corpos sempre estiveram em risco, mas agora a vigilância sobre nós aumentara. Uma vez por semana recebíamos os mantimentos de um amigo do meu pai. Ele era branco e ainda podia caminhar pela rua. Com o passar do tempo, aprendemos a observar os sons da casa, barulhos domésticos, os sons das louças do café, bons dias murmurados e tristes, pisadas no assoalho, o tilintar dos talheres, um fugar de nariz, uma tosse acanhada, a descarga do banheiro, água na pia, a escova nos dentes, outros cochichos, mais silêncios, outros silêncios diferentes do anterior. E vinha almoço, prato nos pratos, os copos entre si, o barulho da toalha sobre a mesa, mais pés no assoalhado, mais silêncio, o som de comida nas bocas, o gole na garganta, o garfo na mesa, a faca no chão e os olhos do pai pedindo para não fazermos barulho. Nossa lei máxima era o silêncio. As conversas amenas sobre o tempo não se falavam em passeios, não se falava em política. Nosso mundo era aquele e não reclamávamos. Apenas estávamos ali. Eu havia terminado o ensino médio, ia fazer 18 anos, mas não sentia falta da escola. O fato é que nos trancamos dentro de uma casa e lá ficamos. Aos poucos, todos nós deixamos de prestar atenção no mundo. Tinha a impressão que no início nada nos faltava. Não conseguíamos mais pertencer àquela humanidade. Tínhamos outra dentro de nós, que talvez nunca tenha sido reconhecida pelo mundo que agora nos perseguia. Todos nós tínhamos medo de morrer. Deus não entrou lá em casa porque meu pai não deixou. Às vezes ele dizia que Deus era só uma invenção e que só estaríamos salvos estando em família. Essa era a nossa religião, a família. Meu pai também acreditava no fim dos tempos. E eu, que não sabia que todo o tempo tem um fim, nossa casa era muito simples, mas não éramos miseráveis. Digo, não passávamos necessidade. Quando meu pai decidiu fechar nossa casa, as coisas mudaram. Meu irmão parou de trabalhar, minha mãe deixou de trabalhar, meu pai se aposentou e decretou o nosso desaparecimento. Partimos, mas ficamos sempre aqui. Naquele dia, a casa passou a ser o nosso país, nossa chegada permanente. Nada era mais importante que os limites das paredes. Em casa, éramos diferentes. Criamos um mundo onde podíamos viver. Nos acostumamos a não fazer barulho porque queríamos que nossos vizinhos acreditassem que tínhamos ido embora. Deixamos de ouvir música alta. Eu escutava rádio com meus fones de ouvido. Eu ouvia muitas músicas tristes. A minha preferida era uma que dizia que o mundo era um moinho. Minha mãe dormia cedo e acordava cedo. Meu irmão passava o dia no quarto deitado olhando para o teto. Às vezes ele ligava o rádio, mas era apenas para escutar notícias sobre a violência. Nos domingos ouvia notícias sobre esportes, porém era o meu pai o mais misterioso para mim. Com o tempo ele deixou de conversar e só resmungava. Acho até que foi por isso que Deus começou a entrar em nossa casa. Várias vezes peguei minha mãe rezando escondida. Nossa casa não era muito grande, tinha 6 cômodos, mas acho que ela só tinha 4 quando meu pai a comprou. Os outros 2 foram construídos com o restante de pátio que tínhamos ao fundo. Era pela TV que sabíamos de tudo, mas aos poucos deixamos a TV de lado. Meu pai dizia que na televisão todos mentiam e por isso as pessoas tinham medo. Mas acho que meu pai se enganou porque mesmo depois de jogarmos fora o aparelho, continuamos a ter medo.
Nossa maior tragédia não foi ter permanecido presos naquela casa. Nossa maior tragédia foi ter saído um dia, pois inventamos uma vida e acreditamos nela. Essa era a nossa salvação. O útero reencontrado, a casa. A casa era a nossa justiça, um país de nós mesmos. Fazíamos as nossas leis. A casa era o nosso quilombo. Por um tempo, a casa nos salvou da loucura ou da apatia das boas pessoas. E esse foi o Jefferson Tenório em Betânia, nesse livro, então, que tem como título Contos de Quarentena. Eu li esses contos aqui no meu tablet porque ele é um e-book. Ele foi lançado em formato de e-book, de livro digital, e foi disponibilizado por 0 centavos. Ele foi distribuído de forma gratuita no site da Amazon. Vocês vão ter um link ali e vocês podem procurar para ver se ele ainda está disponível de forma gratuita, mas ele é disponível totalmente online, então. E seguindo, então, o que vocês pensam sobre fruição, representações da realidade, aspectos culturais e uso da língua no contexto do texto literário nesses 2 contos que nós lemos? Esses 2 contos bem pesados, bem cheios de diversos assuntos para a gente discutir sobre esse momento pandêmico mundial que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus, né, ao Covid. Então, compartilhem aqui. Conversando sobre o conto. Que aspectos chamam a sua atenção nos contos? Qual a relação do título, Os Bárbaros Entre Nós, e o enredo do conto? Qual é a linguagem predominante nos contos? Você acha que ela é semelhante aos contos que vimos nas aulas passadas? O que podemos imaginar em relação aos contextos dos personagens dos contos pela linguagem utilizada nas narrações? Seus comportamentos, posições sociais, etc. O que a gente sabe desses personagens, né? De modo geral, o que a gente consegue imaginar? Qual é a importância da casa para a história apresentada no conto Betânia? Então, são perguntas relacionadas aos 2 contos. E aqui chama atenção, então, para enredo. Sequência dos principais acontecimentos e ações de uma narrativa, romance, drama, filme, conto, etc. E então aqui nós vamos ver uma parte mais voltada a um aspecto linguístico que surge nesse conto bastante, mas também em outros que nós já vimos. O uso do tempo verbal pretérito mais que perfeito do modo indicativo, ou seja, é um passado do passado. Lembra que pretérito significa passado. Então, pretérito mais que perfeito do modo indicativo é mais presente na linguagem formal e literária. Esse tempo indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já passada. Então, a gente tem aqui 2 trechos desses contos. 4 metros à sua direita estava uma árvore de frondosa sombra, de uma sombra bem cheia, bem grande. E até o cachorro se refugiara debaixo dela. Então, ficou ali, né? Foi se refugiar debaixo dela. Porque o desconhecido não mudava de posição, chamando atenção então para o verbo refugiar, que está escrito, refugiara. Mas agora, a vigilância sobre nós aumentara, destaque para aumentara do verbo aumentar. Então, o que a gente percebe com esses 2 verbos? Na linguagem literária, o mais que perfeito aparece no lugar do futuro do pretérito ou do pretérito imperfeito do subjuntivo. Na linguagem cotidiana, ele aparece em algumas orações exclamativas, como quem me dera, vocês já escutaram isso? Pudera eu te ajudar, tomara que, e alguma coisa é dita na continuação disso. Então, a gente percebe essa linguagem, essa utilização desse tempo verbal muito mais presente em textos bem formais e em textos literários. Em textos literários a gente encontra assim muito, como a gente viu a cada desses contos. Além disso, o pretérito mais que perfeito pode demonstrar um fato vagamente situado no passado. Então, talvez lá no passado. Um fato passado em relação ao momento presente, quando se deseja atenuar uma afirmação ou um pedido. Então, quando tu quer dar mais destaque, deixar isso mais assim em elevação.
E aqui a gente vê então a formação do tempo pretérito mais que perfeito. A gente tem uma forma simples e uma forma composta. A forma simples tem só um verbo, que é o verbo que a gente chama de principal, e na forma composta a gente tem a formação por dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. No verbo, o verbo auxiliar vai ser o único que vai ser conjugado, porque o verbo principal vai ficar no particípio. Então, vai ficar no particípio que é a forma nominal, então não vai ter outra conjunção, vai ser sempre da mesma forma, que remete ao passado. Vamos ver então a forma simples. Eu estudara, pensando no verbo estudar, eu estudara, tu estudaras, você estudara, ele, ela estudara, nós estudáramos, vocês estudaram, eles, elas estudaram. Então, o verbo principal eu estudar, ele é o único conjugado na conjugação simples. A composta, utilizando então o verbo ter auxiliar, que vai ser conjugado de acordo com a pessoa, e o verbo estudar no particípio. Eu tinha estudado, tu tinhas estudado, você tinha estudado, ele e ela tinha estudado, nós tínhamos estudado, vocês tinham estudado, eles e elas tinham estudado. Muito comum, não? A gente falar assim, eu tinha escrito, eu tinha pensado, eu tinha feito. Então, a gente usa o pretérito mais que perfeito muito na forma composta. A forma simples é mais comum da gente encontrar nesses textos formais literários. Então, vocês já viram, né? Essa forma composta, ou já falaram? Pois é, ela faz parte do pretérito mais que perfeito. E vamos conhecer, então, por fim, quem são os escritores. Gustavo Melo Sexter é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Letras, Literatura Comparada pela URGS e doutor em Escrita Criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. É palestrante de temas ligados à literatura, resenhista de sites e ministrante de oficinas literárias. É escritor, autor de 2 livros de contos, O Homem Despedaçado e Não Há Amanhã. Com o segundo livro, foi vencedor do Prêmio Açorianos em 2017, na categoria de contos, do Prêmio Agis de Literatura, categoria Contos e categoria Livro do Ano, e do Prêmio Minuano de Literatura, categoria Contos, tendo sido finalista do Prêmio Jabuti de 2018, categoria Contos. Então, essa biografia do Gustavo foi retirada do livro, que lá no livro, depois de cada conto, tem a biografia desses autores. Então, eu retirei dali. E vamos conhecer então Jefferson Tenório. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1977, radicado em Porto Alegre, ou seja, ele veio para cá, mora aqui. É graduado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e atua como professor de Língua e Literatura na Rede Pública de Ensino de Porto Alegre. É autor dos livros O Beijo na Parede e Estela Sem Deus, e mestre em Literaturas Luso-Africanas pela URGS, com pesquisas relacionadas aos temas colonialismo, pós-colonialismo, identidade e diáspora africana na pós-modernidade. Atualmente é doutorando em Teoria Literária pela PUC-RS. Então, esses são os escritores dos contos que a gente conheceu hoje. E a produção textual. Imagine que você foi convidado a escrever sobre como está a sua vida em plena pandemia de Covid-19, para um blog que selecionará os melhores contos para serem publicados semanalmente. Com a extensão máxima de 2 páginas, solicitação de título e relação com a pandemia, isolamento social e quarentena, escreva o seu texto baseado em sua vida para o concurso. Então, com essa tarefa, baixem o material complementar, lá vocês vão encontrar também um link, caso vocês queiram enviar esses textos de vocês, né, para que a gente possa saber, ter contato, vocês podem mandar também. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. E lembrem de baixar o material complementar e bons estudos, até mais!